então, nós vamos falar sobre mais um clássico da sociologia, que é Max Weber. Só que, para que vocês tenham uma ideia, em termos temporal, ele viveu entre 1864 até 1920. Então, o Max Weber, ele estava muito preocupado em entender as particularidades de cada formação histórica. Por isso, ele vai utilizar muito, né, a questão da pesquisa histórica. Então, para ele, essa pesquisa histórica ela é essencial para que a gente possa compreender as particularidades de cada sociedade. Por isso que é necessário a coleta de dados e a realização de um esforço para interpretar esses dados de uma forma qualitativa, ou seja, perceber, conseguir compreender como o passado repercute no presente, a fim, portanto, de compreender as diferenças, as particularidades. Porque o pressuposto básico dele é que cada sociedade é resultado das diversas ações dos indivíduos, ou seja, que as pessoas elas são capazes de agir livremente de acordo com as diferentes alternativas que se apresentam para a escolha dessas pessoas. Nesse sentido, a gente pode dizer que Max Weber ele faz uma crítica ao positivismo, porque no positivismo não aparecem essas particularidades. Ou seja, as pessoas, os indivíduos, somem diante das forças sociais. Ou seja, a sociedade ela tem um poder positivo sobre os indivíduos. E há uma supervalorização de uma lei da evolução. E para Max Weber, o que ocorre é que o ponto de partida da sua análise, do conhecimento da realidade social, é compreender o que motiva os indivíduos agirem desta ou daquela maneira. Portanto, para Max Weber, a tarefa do cientista social é descobrir, é compreender os sentidos, as motivações da ação humana. O objeto de investigação da sociologia deve ser a ação social, ou seja, aquela conduta humana que é dotada de sentido. O que quer dizer ação social? É todo ato, toda omissão, toda permissão que tem algum significado, que tem algum sentido para quem realiza esse ato. É necessário estabelecer uma relação entre o motivo da ação e a ação em si. Essa ação ela se torna social na medida em que tem que se considerar o outro, ou seja, isso incide em outro. Então, cada indivíduo ele age por diferente motivação, influência. Por exemplo, pode ser pela tradição, pode ser pelo interesse racional, ou pode ser pela emotividade. Então, para Max Weber, cabe saber o que leva essa ação do indivíduo. Ele vai construir tipos ideais. O que são tipos ideais? São abstrações da realidade. Então, você verifica uma série de características que há em comum, cria-se, teoricamente, portanto, um tipo ideal, uma categoria. Um exemplo de tipo ideal: a ação racional quanto aos fins. Então, ele vai procurar verificar, bom, os indivíduos, eles agem racionalmente quanto aos fins? Ou os indivíduos
agem racionalmente quanto aos valores, ou seja, de acordo com as suas convicções, ou os indivíduos agem de acordo com a tradição, ou seja, os costumes, ou os indivíduos agem de uma forma emotiva, afetiva, levados pela emoção. Então, Max Weber vai tentar explicar, compreender e interpretar o que leva cada indivíduo a agir desta ou daquela maneira, de acordo com esses tipos ideais. Max Weber cria esses tipos ideais para classificar, comparar as motivações da ação, né, de cada pessoa. Você vai ver, por exemplo, a gente dizer assim, os anglo-saxões agem mais de forma racional, seja ela quanto aos fins, sejam ela quanto aos valores. Os latinos, por sua vez, agem mais condicionados ou levados pela emoção. Estudar como cada indivíduo age e, a partir disso, você vai classificar isso na medida em que estas ações individuais vão sendo compartilhadas por outras pessoas, você pode fazer esta generalização. Para chegar a isso, eu tenho que verificar que um grupo significativo de pessoas, de indivíduos de origem latina, agem motivadas por razões afetivas e, a partir daí, de forma indutiva, eu posso fazer esta generalização. Então, é importante que a gente saiba que toda a ação social de um indivíduo existe um motivo, ou seja, alguém age em relação ao outro por algum motivo e que não necessariamente é compartilhado pelo outro. Eu gostaria que vocês compreendessem que o objeto da sociologia para Max Weber é a ação social, ou seja, é a ação do indivíduo, e na medida em que essa ação é compartilhada por outras pessoas, isso pode ser generalizado, e ele quer saber o que leva, o que motiva as pessoas a agirem desta ou daquela maneira. E aí ele cria esses tipos ideais, ou seja, essas generalizações, abstrações, para permitir essa classificação, que são a ação racional quanto aos fins, a ação racional quanto aos meios, a ação quanto à tradição e a ação quanto à emoção ou à afetividade. O que eu gostaria de destacar nesse momento é que, de acordo com o que motiva, né, as pessoas a agirem desta ou daquela maneira, nós vamos ter predominância de diferentes tipos de dominação. Quando há predomínio da ação racional, nós teremos, portanto, um tipo de dominação legal ou burocrática, ou seja, um predomínio de normas impessoais, de hierarquia. Já se em determinado lugar ou determinada sociedade predomina a ação tradicional, o tipo de dominação também vai ser tradicional, ou seja, aquela dominação que obedece determinadas características patriarcais. Já onde predomina a ação emotiva, né, o tipo de dominação ela é carismática, ou seja, a gente sempre está esperando aquele líder, né, que personifica as virtudes, que adquire uma certa característica mística. Eu queria, em resumo, dizer que a cada tipo
de motivação a um tipo de dominação correspondente. Vocês entendem agora por que ele está classificando, ele está criando tipos ideais, ou seja, ele está generalizando, né? O que é um tipo ideal? É uma abstração, né, a partir de determinadas características em comuns. Então, na medida em que esses grupos compartilham dessas características em comuns, se criou um tipo ideal. Com base nisso, é possível dizer assim, bom, que nas sociedades em que predomina a ação racional, a forma de dominação ela é baseada nas leis, numa organização burocrática, onde não predomina a racionalidade. Bom, então pode ser uma dominação tradicional ou carismática. A obra mais conhecida dele é a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Então, nessa obra, ele vai destacar, a partir dos seus estudos, o papel do protestantismo nessa formação do típico comportamento do capitalismo ocidental, moderno. Ele vai enfatizar o fato dos valores do protestantismo ser adequados ao capitalismo. E que valores são esses? Essa questão da propensão ao trabalho, ou seja, trabalho é visto como algo digno, algo necessário, como um dever, enquanto uma vocação, e que eu devo, ao mesmo tempo que trabalhar bastante, ser disciplinado, ou seja, seguir as regras e fazer isso com afinco, de forma organizada, que eu devo também poupar, né, em termos econômicos, porque esta poupança me dá segurança, me permite fazer investimentos. Então, você vai ver que esses valores de disciplina, poupança, austeridade, vocação, propensão ao trabalho, que fazem parte, digamos assim, do espírito capitalista, estão presentes nos valores do protestantismo. Evidencia aquela criação de tipos ideais a partir de uma categorização, né, de determinados comportamentos de indivíduos, e esses comportamentos, na medida em que são compartilhados, têm o mesmo tipo de comportamento por um grupo de pessoas, né, vão constituir, portanto, um comportamento típico que vai permitir, portanto, a comparação. O que é a burocracia para Max Weber? Quais as características da burocracia? Para ele, é uma forma de organização extremamente racional que deve ser usada tanto pelo Estado, ou seja, pelos governos, quanto pelas empresas. Ele defende que a burocracia ela tem algumas características importantes. Por exemplo, o caráter legal das normas. É uma organização que é baseada em normas, em regulamentos que estão escritos. Portanto, as pessoas devem seguir aquilo que está estabelecido, aquilo que está regrado. Portanto, isso torna as questões mais impessoais. Daí essa importância da organização burocrática. Outra questão que é o caráter formal das comunicações, ou seja, todos os procedimentos que são realizados, eles devem
estar documentados, eles devem estar comprovados. Então, há uma comunicação formal. Isso é típico de uma organização burocrática. A organização burocrática também deve ter como característica uma divisão do trabalho. Porque a divisão do trabalho, na perspectiva de Max Weber, ele atende a uma racionalidade. Ela atende à necessidade de agilizar para que os objetivos sejam atendidos. Portanto, ele utiliza a própria lógica, digamos assim, de Adam Smith, porque se cada um só fizer uma parte, né, isso torna mais produtivo. Ao mesmo tempo, né, esse caráter formal, essa comunicação, né, formal, essas regras, essa divisão do trabalho, ela tem que ser feita através da impessoalidade das relações. Os cargos e as funções devem ser atribuídas a quem tem competência para a execução dessas atividades. Então, a burocracia deve levar em consideração relações de impessoalidade. E mais de que impessoalidade, de hierarquia de autoridade, ou seja, a estrutura burocrática é uma estrutura de hierarquia baseada em subordinação com diferentes níveis de graduação de autoridade. E esta impessoalidade, esta hierarquia e esta divisão do trabalho, aliada à formalidade da comunicação, às normas existentes, isto vai influenciar numa rotina de procedimentos padronizados. Além da profissionalização da administração, né, essa separação entre aquele patrimônio deste negócio ou da coisa pública com o patrimônio privado. Essa confusão entre o público e o privado, essa mistura, né, e o uso do interesse público pelo interesse privado é classificado, é denominado de patrimonialismo. E isso não é, né, uma característica da burocracia, porque a burocracia é uma forma de organização racional. É necessário que a gente compreenda que essa ideia de burocracia de Max Weber tem a ver com aquilo que ele chama de o tipo ideal, ou seja, é um modelo, né, digamos assim, adequado, um modelo de burocracia deve ter essas características.